Olá, povo bonito, abençoado. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Olha, é com muita alegria que eu venho trazer essa mensagem para você hoje, desejar que a presença, a graça de Jesus esteja na sua vida, na sua casa. Em meio a esse mundo tumultuado, a esse ano 2021 que foi repleto de turbulências, né? De tribulações, tantas transformações ocorreram, mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, e nós não podemos nos abalar. Sabe por quê? Por causa dessa mensagem que eu trago para você aqui hoje, a mensagem que foi dita 700 anos antes de Jesus nascer, e isso no 8º século, pela boca do profeta Isaías. Ele anunciou que Deus enviaria através de uma virgem, o Emanuel, o Deus conosco. E aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, aqui no versículo 30, você abrindo para ler, você vai perceber que Deus envia o anjo a Nazaré, a cidade de Nazaré, no 6º mês da prima de Maria, que ela já estava com 6 meses de gravidez e era uma senhora de idade avançada, que era estéril, esposa de Zacarias, sacerdote. E Deus envia a Nazaré o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, quando chega em Nazaré e saúda Maria, a saudação dele foi tremenda. Ele fala: salve, agraciada, o Senhor é convosco. Olha que lindo isto, ó. Alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Nessa tradução da King James, alegra-se, o Senhor é contigo. Eu digo para você, alegra-se, o Senhor é contigo. Se Deus é conosco, o Emanuel está na nossa vida. Não há motivo para tristeza, não há motivo para medo. Só que a Maria estranhou aquela saudação, porque naquela época, Deus, para ser com o povo, era com o povo todo. Quando o sacerdote orava, se consagravam, a Arca da Aliança era com o povo, ou eles estavam no templo, eles iam para falar com Deus no templo. Eles ainda não entendiam o que é ter um Deus convosco, separado do templo. E aí o anjo pega e diz para ela assim, continua, depois que ele percebeu que ela ficou assim, intrigada. Ele disse, no versículo 30, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é uma palavra que vem do nome, que é a mesma coisa de Josué, que diz: o Senhor é o Salvador, ou o Senhor salva, Javé salva, o Senhor salva. Depois a forma de Josué, que é Yehoshua, o nome de Josué em hebraico, vira Yeshua no aramaico, e depois no grego ele vai virar Ieosus, e depois do grego vai para latim, português, e aí chega Jesus. Mas tudo é o Senhor salva. Então o anjo está dizendo para ela, esse é o nome da criança, o Senhor salva. Toda vez que olharem para ele, o Senhor é o Salvador, ou o Senhor salva, algumas traduções.
né? E ela falou, mas como vai ser? Aí ele fala, descerá sobre ti e te encobrirá o Espírito Santo. O que nascerá de ti virá do Espírito Santo. E ele já, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele declara para ela, e a sua prima Isabel está com 6 meses de gravidez, aquela que era considerada estéril. E aqui no 36 diz assim, porquanto para Deus não existe nada impossível. Não há impossíveis para Deus. Por que olhar e ficar ouvindo murmuradores, pessoas tristes, pessoas abatidas, angustiadas? O mundo virou um mundo de amargurados. Não, há esperança, há vida. Sabe por quê? Porque há Deus. E Deus é conosco. Não tenho que temer. Não tenho que se apavorar. A Maria, ela poderia ficar apavoradíssima, porque ela estava comprometida com José. E naquela época, ela estava prometida em casamento. Ela já tinha um compromisso. No costume judaico, quando um rapaz ele chegava à casa da moça para pedir compromisso a ela, era como um casamento, ele já era comprometido com ela. Aí dali eles tinham um acordo, o pai da noiva com o pai da noiva. Para quê? Para daqui a um tempo o rapaz se compromete, sai, prepara o casamento de 6 meses, 1 ano, depois volta com dote de 1 ano, e aí então ele recebe a esposa dele. Então não havia separação, era um compromisso como noivado hoje em dia, né? E aí, se a moça aparecesse grávida antes do casamento, ela era condenada, estava em pecado. Ainda mais no seno do noivo, aí era morte por apedrejamento. Era a lei dos judeus. Mas o anjo disse para ela, ó, aparentemente parece que, né, o que ele estava dando a entender a ela é o seguinte, ó, você vai receber uma gravidez sendo virgem, mas não temas, porque para Deus não há impossíveis. Aí agora eu quero que você guarde isso no seu coração. O que está estéril na sua vida? O que está estéril no seu casamento? Na sua vida financeira? E você às vezes fica olhando para a situação, para a notícia do governo, a notícia da mídia, e fica trazendo desmotivação, tristeza, amargura, angústia no seu coração. Cerque-se de boas novas. Para Deus não há impossível. Tá difícil? Não. Deus pode mudar a sua história. Sabe por quê? Existe um Deus contigo. Deus é Deus conosco. E o que acontece? Depois ela vai ao José, fala com ele, fala, José, eu vou ter um filho que virá do Espírito Santo. E o José ficou pensando no coração, era um homem justo, em sonho, e ele pensou até em deixá-la, né, para que nada de mal acontecesse a ela, para que recaísse sobre ele o erro. Mas aí não. Em sonho o anjo disse para ele, não temas, José, de receber Maria, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo, e confirmou, e o nome dele será Jesus. Deus salva, Deus é o Salvador. A promessa do povo, que o povo queria e aguardava com tanta ansiedade, a salvação estava perto de chegar. E José, por conta de um recenseamento, pega sua mulher grávida e vão para Belém.
E lá, na noite que nasce o Filho de Deus, aí eu vou contar a história para você entender que muitas vezes você aprendeu errado. Eu contei tantas vezes para as crianças isso que eu amo essa história. Então vamos lá. José, ele vai com Maria para Belém. Chega em Belém, não tem um lugar para eles ficarem, porque por causa do recenseamento deveria estar todas as hospedarias cheias. Então José consegue um lugar onde ficavam os animais ali, e ali tinha o quê? Uma manjedoura. E a manjedoura era o local onde os animais comem, né? Aquele local onde os animais se alimentavam. E ali ela fica naquele local com José, e na noite que ele nasce, aí nós estamos aqui em Lucas, né? Aí o anjo aparece um anjo no céu, e ali fora pastoreava vários pastores de ovelha, e aquela milícia celestial aparece louvando a Deus na noite que Cristo veio ao mundo, que não é dia 25 de dezembro, tá bom? Isso aí é uma data que o homem criou, a tradição da igreja depois, mas ninguém sabe a data que Jesus nasceu. Provavelmente não era dezembro porque Israel cai neve, tá bom? Então provavelmente era lá para abril ou março do ano seguinte. Mas, continuando, na noite que ele nasce, uma milícia de anjos vem saudar o Filho de Deus que vinha ao mundo. Eis que vos trago boas novas de alegria, grita o anjo para os pastores. Hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Senhor. Nasceu Cristo. O anjo estava anunciando, alegrem-se. O Filho de Deus se fez homem e veio ao mundo, trazendo salvação para iluminar aqueles que estão em trevas e revelar a luz. Olha que lindo a vinda do nosso Mestre no mundo. E muitas vezes a gente não se dá conta da tremendo mover de Deus sobre a humanidade. E ele falou, vá até lá, encontre a criança e o adore e anuncie. E os pastores vão, e vocês vão, e o anjo falou, vocês vão encontrar a criança envoltas em pano. E eles foram, e chegaram e adoraram ao Senhor Jesus. Mas e os magos? Os 3 reis magos? Aí que é interessante. Aqui em Lucas não fala nada de magos. Mas não tinha 3 reis magos? Aí se você pular lá para Mateus, leia a Bíblia, para Mateus capítulo 2, você vai ver que certo dia, lá em Jerusalém, chegam uns magos. Aqui na King James diz assim, alguns sábios. Na sua Bíblia você pode ler, se você for cristão, evangélico ou mesmo católico, pode ler a sua Bíblia que vai estar aí. Uns magos. E não, capítulo 2, versículo 1, diz, alguns sábios, ou aqui na minha, alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Eles não eram 3. É a tradição da igreja que diz 3, da igreja católica, né? A igreja lá nos seus primórdios. A tradição é que diz 3. Mas a Bíblia em si não cita que eram 3 reis magos. E agora vamos a um outro equívoco. Quando ele fala dos magos que eram sábios, astrônomos, e não astrólogos, astrônomos, eles viram a estrela lá no Oriente. Alguns estudiosos dizem que esses sábios, eles eram sacerdotes babilônicos, e eles sabiam das profecias,
E o que eles faziam? Desde a época de Balaão. E aí eles viram a estrela e vieram caminhando dias e dias e anos até chegar. Na noite que Jesus nasceu, a estrela apareceu no Oriente. E eles vieram de lá do Oriente até Jerusalém. E quando eles chegaram ali, eles questionaram em Jerusalém aonde está o rei dos judeus, que nasceria por esta época. Aí o Herodes, quando ouve, diz assim: nossa, que rei é esse? Afinal de contas, quem tem que ser rei é o filho do rei. E quem é o rei? É o Herodes. Mas não, Herodes simplesmente temeu. Foi quando Jesus estava lá com a mãezinha dele e o pai era em Belém. E aí aconteceu de Herodes ligar, peraí, vou chamar os sábios, os sacerdotes, os escribas, os príncipes e procurar saber dessa história aí, quem é esse rei dos judeus? E aí eles falaram, existe uma profecia de Miqueias 2, que diz, tu Belém Efrata, né? Que diz aqui, mas tu Belém da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia como pastor e conduzirá Israel, o meu povo. Lucas aqui no capítulo 2 está dizendo uma profecia que Miqueias também, que era contemporânea a Isaías, tinha declarado. Que em Belém é que sairia o guia, o pastor que apacentaria o povo. Aí o Herodes chama em secreto os sábios ou os magos, né, que eram astrônomos, e diz assim, olha só, vai lá, acha a criança e vem me contar para que eu também vá adorá-lo. E quando os sábios acreditaram e foram com a sua comitiva, e quando eles chegaram, eles avistaram uma casa. Jesus já não estava mais ali, naquela estrebaria. Ele estava em uma casa. E sobre a casa, a mesma estrela que ele tinha visto lá no Oriente. E eles chegaram, entraram e se prostraram e adoraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Salvador, o Senhor que veio nos salvar, através da sua vida, entregar para que todos nós nos reconciliássemos com Deus. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. E depois daquilo, foram advertidos pelo anjo, não volte pelo mesmo caminho, não vá Herodes, vá pelo outro caminho. E o anjo avisa, Deus havia dado provisão ao menino Jesus. Deus enviou, vá para o Egito e fique lá, até que passe o perigo que Herodes quer matar. Quando Herodes percebeu que os magos não voltaram, Herodes manda matar. Perguntou, quantos anos mais ou menos isso aconteceu? Em torno de 2 anos a criança deve ter. Então mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque quando os magos encontram Jesus, Jesus já tinha por volta de 2 anos de idade. Por causa da pergunta de Herodes. E aí ele fica lá até a morte de Herodes, quando ele volta vai viver em Nazaré. Por isso ele é Jesus de Nazaré. Tá bom? Porque é lá que Maria vivia, lembra? Quando o anjo encontrou ela em Nazaré. Mas o que eu quero deixar para você nessa época de Natal, de virada de ano, que Jesus venha nascer na vida de cada um de vocês, na sua casa, na sua família, no seu coração. Deus enviou seu Filho ao mundo por amor, não para condená-lo, mas para salvá-lo das suas dores, das suas tribulações, do seu sofrimento, das drogas, do álcool, da bebida, da prostituição, do vício, da separação.
da ira, da depressão. Sinta-se amado por Jesus. Recebe Ele no teu coração. Deus conosco. Deus quer ser com você. Na noite de hoje, abra o teu coração, para que Jesus venha habitar em sua vida. E que o sol da alegria, que a luz de Jesus, que a luz do mundo desde o início, desde a eternidade. João fala que Ele é a luz que veio ao mundo, mas muitos o rejeitaram. Por isso muitos estão em tristeza, sem saída. Mas Jesus é a saída para todo e qualquer problema. Seja feliz. Não essa alegria que o mundo dá, porque todas as coisas vão bem. Mas uma alegria que traz paz e refrigério eternamente no teu coração. Muitas vezes as pessoas não entendem porque nós somos felizes. Porque temos Jesus. E mesmo diante dos problemas, nós sabemos que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O anjo disse para Maria, aquela que considerava estéril, está grávida de 6 meses. Porque para Deus não existe nada impossível. O que é impossível para você, para Deus não é. Recebe Ele no seu coração. Deixa Deus guiar você em 2022, 2023 e por todo sempre. E você não vai ter falta de nada. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde os seus entes queridos, que Ele esconda você embaixo das asas dEle. E ali haja proteção, segurança, e que todas as respostas que você tem buscado a Deus, você encontre, tá bom? Que Deus entre com a tua providência, que a luz de Jesus nasça hoje na tua casa. E aquilo que você mais tem necessidade, Deus venha te suprir. Que você não tenha falta de coisa pequena nem grande, mas que todos os seus dias sejam na graça e na bênção de Deus. Que por mais que seja a tribulação que o mundo sofra, Deus está com você. Deus está com você. Nada, nem ninguém pode tocar na sua vida, porque Deus é quem te guarda, tá bom? Um beijo, alegra todos vocês, um beijo no coração, que Deus venha abraçar a todos, que esse Natal seja um Natal de bênçãos, que aqueles que estão tristes recebam alegria neste momento ao terminar esse vídeo, que a alegria do Senhor entre no teu coração, cure todas as feridas. Se você tem tristeza na alma, entrega para Jesus. Sabe, os traumas que muitas vezes as pessoas sofrem é como feridas abertas, não cicatrizadas, que vai ficando, e aí elas se tornam traumas. Mas que Jesus venha entrar em cada uma delas, curando todo o seu coração, e que te faça ter um sentimento de amor ao próximo e de perdão. Perdoe se precisar perdoar, ame se precisar amar, mas liberte-se dessas amarras do diabo, tá? Deixa Jesus te libertar. Ele é o Salvador para todo e qualquer problema. Deus abençoe, Feliz Natal, um próspero Ano Novo a você e a toda a sua família. Fica na paz de Deus. Tchau.